Minha mãe pegou o microfone por 47 segundos. Eu sei disso porque eu estava olhando para o relógio na parede atrás dela. Aquele relógio bonito que o gerente do lugar me mostrou quando visitamos o espaço 3 semanas antes. Ele tinha ponteiros dourados que se moviam em silêncio total. Fiquei olhando para eles por 47 segundos e pensando em quantas vezes na minha vida eu fiquei parada, contando, em vez de fazer alguma coisa. Havia 180 pessoas olhando para mim. Meu pai estava de pé no lugar dele, na terceira fileira, com os braços cruzados. Ele balançava a cabeça devagar, daquele jeito que ele faz quando já decidiu que algo acabou e quer que todo mundo chegue à mesma conclusão. O terno dele era cinza escuro. Ele usa esse terno em todas as ocasiões importantes há mais de 10 anos. Ele usa como se fosse uma armadura. Owen estava em algum lugar atrás de mim, numa pequena sala perto do corredor leste. Ele tinha saído 8 minutos antes para ver a mãe dele. Ela estava com problemas de pressão a semana inteira. Ele não sabia o que estava acontecendo naquela sala. O padre Thomas olhou para mim por cima dos óculos de leitura. Ele tinha 72 anos e fazia casamentos há 40 anos. Já tinha visto muita coisa atrapalhar uma cerimônia. Ele não estava me perguntando o que fazer. Ele estava esperando o que eu ia dizer. Eu me virei para ele. Por favor, continue. 2 palavras. Era tudo que eu conseguia dizer naquele momento. O padre Thomas ajeitou o microfone preso na gola, virou uma página do livro da cerimônia e limpou a garganta uma vez, com a calma de quem aprendeu que, em situações estranhas, o melhor é agir normalmente. E então ele continuou, como se minha mãe não estivesse a poucos metros dali com o microfone na mão. Ela tinha simplesmente ido até lá e pegado o microfone do coordenador, sem ninguém convidar. Foi ali que tudo aconteceu. Mas deixa eu voltar para amanhã, porque você precisa entender que tipo de mulher fazendo isso na frente de 180 pessoas, enquanto a própria mãe ainda está falando. Precisa entender como alguém vira uma pessoa que não se abala. Isso não acontece rápido. E, quando está acontecendo, não parece força. Parece mais, como arrumar flores. A sala da noiva no Arrove Hall tinha cheiro de ranúnculos brancos e daquele silêncio estranho que só existe em lugares caros demais. Eu já tinha arrumado as flores 3 vezes antes das 9 da manhã, não porque tivesse algo errado. A nossa florista, dela, que trabalha com casamentos há 22 anos, fez exatamente o que pedimos: ranúnculos brancos, folhas verde suave, nada que chamasse mais atenção do que o vestido. Estava tudo perfeito. Mesmo assim, eu arrumei de novo. Minhas mãos precisavam fazer alguma coisa. Gavin entrou às 7h42 com 2 cafés e colocou um ao lado do espelho, sem eu precisar pedir. Ela sabia que eu ia precisar. Ela me conhece há 16 anos. Tempo suficiente para saber onde eu deixo meu café quando estou tentando não deixar ninguém ver que estou com medo. Sua mãe acabou de ligar para a coordenadora do evento e ela disse. Eu movi um ranúnculo 2 centímetros para a esquerda. Pela 4ª vez naquela manhã. Gavin colocou o café. Era um copo branco de papel, com a tampa um pouco torta. Eu ajeitei. Ela vem, eu disse. Eu sei. Os 2 respondi. Gavin sentou no pequeno sofá perto da janela. Ela segurou o copo com as 2 mãos, daquele jeito que ela usa quando está pensando em quanto da verdade vai me contar de uma vez. Rebecca. Eu sei, Gavin. Eu sei o que eles te disseram. Eu me afastei das flores e olhei o arranjo inteiro. Estava igualzinho ao que dela tinha deixado. Arrumei 3 vezes e nada mudou. Eu só preciso que eles vejam acontecer. Depois disso, acaba. Lá fora, o estacionamento começava a encher. Uma van branca chegando. Um carrinho de comida passando pelo caminho de tijolos. Tudo acontecendo na hora certa, do jeito certo. A manhã parecia perfeita. Como se tudo fosse dar certo. Gavin ficou em silêncio por um tempo. Eu sabia que ela estava pensando, como sempre fazia antes de falar o que realmente queria dizer. Ok, ela disse, por fim. Ok, ou só ok? Perguntei. Ela me olhou. Um ok só. Só um. Tá bom. Peguei meu café. Um já é suficiente.
O que eu não contei para Gavin foi porque eu tinha tanta certeza de que eles viriam. Não foi um palpite. Ninguém me ligou contando nada. Não foi o jeito da coordenadora falar. Eu tinha certeza porque fui eu que organizei isso. 3 meses antes, eu mesma mandei o convite. Um envelope branco, um cartão com nossos nomes, um bilhete escrito à mão. Rebecca e Owen gostariam que vocês estivessem presentes. Meu pai não respondeu. Minha mãe ligou 2 vezes. Cada vez com uma versão diferente do mesmo argumento. E, nas 2 vezes, eu esperei ela terminar e respondi com cuidado, sem me comprometer, sem dar espaço para discussão. Nenhum dos dois disse que não veria. Eu contei com isso. Meu pai, em 63 anos de vida, nunca deixou algo importante acontecer sem ele estar presente. Ficar de fora significaria aceitar que aquilo aconteceu sem a aprovação dele, sem a presença dele, sem nada dele. E Gerald Mercer não sabia aceitar isso. Mas havia outra coisa. Algo que ninguém sabia. Algo que eu carreguei por 3 meses entre convites, provas de vestido, testes de comida e ensaios do casamento. O verdadeiro motivo de eu ter escrito aquele bilhete, colocado no envelope e ido até o correio, numa terça-feira à tarde, só para ter certeza de que ele seria enviado no mesmo dia. Meu pai não sabia quem Owen era. Não de verdade. Não sabia o nome completo dele. Nem o que esse nome significava. Mas eu sabia. Gavin ficou na porta. Vou avisar a coordenadora que estamos no horário. Obrigada. Ela fez uma pausa. Ok, hein? Ainda firme respondi. Depois que ela saiu, eu fiquei sozinha com as flores, o silêncio caro do lugar e o café esfriando ao lado do espelho. Olhei para o meu reflexo, e não reconheci a expressão no meu rosto. Não era coragem. Era algo mais calmo que isso. Era o rosto de uma mulher que tomou uma decisão 3 meses atrás, e só agora estava chegando na parte em que precisava viver com ela. 15 minutos depois, minha mãe pegou o microfone. Eu trabalho como fonoaudióloga há 11 anos. Quando as pessoas ouvem isso, elas pensam em crianças aprendendo a ler em voz alta, ou em pacientes que tiveram AVC reaprendendo a falar, sílaba por sílaba. Isso faz parte. Mas tem uma parte que quase ninguém vê. E é a que eu mais penso. Na maioria das vezes, a voz não desaparece. Ela está lá, esperando. Esperando alguém parar de dizer para a pessoa que aquela voz não pode ser usada. Eu estava sentada na sala da noiva, com esse pensamento e meu café morno, e entendi uma coisa que eu já sabia há muito tempo, mas nunca tinha colocado em palavras. Eu passei 11 anos trabalhando com uma linguagem que eu não conseguia falar dentro da minha própria casa. Meu nome é Rebecca Mercer. A partir de hoje, Rebecca Webb. Um nome que eu ainda vou precisar praticar até parar de soar estranho. Eu tenho 38 anos. Cresci em Charlotte, na Carolina do Norte, em uma casa sempre formal demais para as pessoas que viviam nela. Em uma família onde o amor era mostrado mais pelo controle de expectativas do que por palavras. Eu me mudei para Raleigh aos 26 anos. Longe o suficiente para respirar. Perto bastante para não parecer uma fuga. Trabalhei 4 anos em um hospital infantil. Depois fui para uma clínica particular, atendendo crianças e adultos encaminhados por neurologistas. Eu dirigia um Volvo de 10 anos, sempre muito limpo. Morava em um bairro com ruas cheias de árvores antigas. Ligava para casa todo domingo, às 4 da tarde. Era o horário combinado. Eu dizia as coisas combinadas. E, depois de desligar, ficava sentada no sofá em silêncio, até me sentir eu mesma de novo. Essa foi minha vida por 12 anos. Funcionava, desde que você não pensasse muito sobre para onde ela estava indo. Quando olhei de novo para o café ao lado do espelho, ele já estava naquela temperatura ruim. Nem quente, nem frio. Aquele morno que é pior que os dois. Eu deixei o copo ali. Olhei para minhas mãos. Estavam firmes. Sempre estavam firmes quando eu precisava. Era algo que meus pacientes precisavam, e que eu aprendi a controlar ao longo dos anos. Mas as mãos da minha avó não estavam firmes no final. As mãos dela tremiam daquele jeito que mãos muito idosas tremem, quando o corpo já trabalhou demais e começa a perder o interesse em certas funções.
Eu tinha 12 anos quando ela morreu. O quarto do hospital ficava no quarto andar. Tinha cheiro de produto de limpeza, e um doce leve por baixo. Aquele tipo de doce que vem de flores cortadas começando a estragar. Havia cravos brancos num jarro de plástico, no parapeito da janela. Alguém tinha levado as flores, mas elas já estavam ficando feias nas pontas. Meu pai estava no telefone, falando números de contas. Minha mãe estava no balcão das enfermeiras, resolvendo papelada. E eu estava parada num canto do quarto, porque não sabia onde mais ficar. Minha avó estava na cama, com as mãos abertas sobre o cobertor, tremendo levemente. E ninguém estava segurando as mãos dela. Eu queria ir até ela. Eu tinha 12 anos. Mas eu não sabia se podia. Ninguém tinha dito que eu não podia. Mas também ninguém tinha dito nada para mim. Quando minha mãe voltou para o quarto, minha avó já tinha parado de respirar. Meu pai guardou o celular no bolso. Minha mãe fez um som, que não era bem choro. E eu fiquei ali, no canto, entendendo uma coisa sem ninguém precisar me explicar. As pessoas que eu mais amava sempre estariam ocupadas com o que vinha depois. Elas não eram pessoas ruins. Era só o jeito delas de viver. A crença que eu construí a partir disso levou anos para ficar completa. Era mais ou menos assim. Se eu nunca criasse conflito, se eu nunca quisesse algo que custasse alguma coisa para eles, eles ficariam. E, se eles ficassem, eu nunca mais precisaria ficar num canto, vendo alguém que eu amo morrer sem ninguém segurar a mão. Eu carreguei essa crença por 26 anos. Foi caro. E eu só entendi o preço disso muito depois. Eu conheci o Owen numa quinta-feira de outubro, há 3 anos, em uma conferência sobre design acústico em ambientes clínicos, em um hotel no centro de Charlotte. Ele estava apresentando um trabalho sobre absorção de som em alas pediátricas. Eu estava na plateia porque uma colega me enviou o convite, e eu não tinha nada melhor para fazer naquela tarde de quinta o que, pensando bem, é o único motivo de tudo isso ter acontecido. Ele falou por 35 minutos, com aquele foco de quem realmente gosta do assunto, e que aprendeu, com prática, a fazer os outros se interessarem também. Na hora das perguntas, eu perguntei sobre frequências sonoras e o efeito delas na ansiedade dos pacientes e na terapia da fala. Ele respondeu com cuidado por uns 4 minutos, e depois disse que era uma ótima pergunta. E perguntou se eu queria continuar a conversa no jantar. A gente conversou até às 11 da noite. Falamos sobre som e silêncio, e sobre a diferença entre os dois. Falamos sobre o que significa ajudar alguém a encontrar uma forma de expressar algo que o próprio corpo decidiu resistir. Em um momento, ele disse algo sobre a diferença entre uma sala que absorve o som e uma sala que apenas abafa o som. E eu entendi que ele não estava falando só de acústica. Mas eu não falei isso em voz alta. Naquele tempo, eu ainda era uma pessoa que escolhia não falar certas coisas. 3 meses depois, eu liguei para casa num domingo às 4 da tarde e mencionei o nome dele. Meu pai disse. Um engenheiro civil, Rebecca. Isso não. Ele não terminou a frase. Ele sempre fazia isso. A vida inteira. Ele começava a frase e deixava o final no ar, porque era no final que morava a decepção. E ele aprendeu que deixar só no ar era mais eficiente do que acusar diretamente. No domingo seguinte, quando ele ligou de novo para terminar a frase, eu escutei por uns 40 segundos. Depois eu disse, bem calma, que precisava ir e desliguei. Foi a primeira vez em 35 anos que eu terminei uma conversa com meu pai antes dele terminar. Minhas mãos ficaram tremendo por cerca de 1 minuto depois. Depois pararam. E eu fiquei pensando nisso por muito tempo. Não parecia coragem. Parecia algo que eu deveria ter feito muito antes, mas não fiz porque passei 26 anos parada num canto, esperando descobrir se eu podia. O que eu ainda não sabia naquele outubro em Charlotte, ouvindo Owen falar sobre som, salas e espaços entre palavras, era que ele também carregava alguma coisa. Algo que ele levaria mais 9 meses para conseguir dizer em voz alta. Ele tinha um motivo muito bom para esperar. E, no fim, era o mesmo motivo que me fez enviar aquele convite de casamento 3 meses antes, com um bilhete escrito à mão dentro. 2 pessoas com a mesma informação. Cada uma esperando o momento certo. Cada uma escolhendo o mesmo dia para parar de esperar.
Owen me contou numa noite de domingo, em janeiro, 9 meses depois de ficarmos noivos, na minha cozinha em Raleigh, durante um jantar que nenhum de nós acabou comendo. Ele tinha dirigido desde Charlotte naquela tarde. Trouxe vinho, o que não era estranho, e colocou em cima do balcão sem abrir. Conversamos sobre coisas comuns por um tempo. Trabalho, o clima, um filme que os dois tinham visto pela metade em noites diferentes e queriam terminar. Por volta das 7 da noite, no meio de uma frase qualquer, Owen parou. Colocou a mão na mesa, aberta, com calma. Era um gesto específico. Deliberado. Do jeito que ele fazia quando já tinha decidido que algo ia acontecer, e só estava escolhendo o momento. Eu preciso te contar uma coisa sobre o seu pai, ele disse. Eu larguei o garfo. Ele me contou sobre Martin Calavai. Contou como quem já ensaiou essa história muitas vezes, e ainda assim não tem certeza se é a história certa para contar. Com cuidado. Na ordem certa. Owen e o pai dele tinham trabalhado juntos na construção civil e na engenharia, ou pelo menos tinham tentado trabalhar juntos nos anos antes de Owen terminar a faculdade. Martin Calavai tinha construído uma pequena empresa ao longo de 15 anos. Era uma consultoria de imóveis e desenvolvimento. Média, sólida, bem estruturada. 6 anos depois de começar, ele chamou um sócio, porque o trabalho tinha crescido mais rápido do que uma pessoa conseguia administrar. Esse sócio era Gerald Mercer. Eles trabalharam juntos por 6 anos. E então, em 2009, Gerald registrou documentos no cartório que Martin nunca tinha assinado. Ata de reuniões que nunca aconteceram. Uma reestruturação que transferia a maior parte da empresa para o controle exclusivo de Gerald. Quando o advogado de Martin percebeu o que tinha acontecido, Gerald já tinha concluído a mudança. E o processo para contestar tudo levaria anos, e dinheiro que Martin não tinha. Martin perdeu a empresa. Perdeu o prédio onde ela funcionava. Passou os 2 anos seguintes tentando manter a casa, e também perdeu. Owen tinha 19 anos quando o banco tomou o imóvel. Ele já trabalhava em 3 empregos naquela época. Ele não dizia ao pai o quanto estava cansado, porque o pai já sabia. E não havia nada a fazer com esse conhecimento além de carregar ele junto. Eles recomeçaram. Owen disse que levou muito tempo. Hoje o pai dele está em Asheville. Trabalha como consultor para empresas menores de construção residencial. Não é como antes, mas ele está bem. Eu estava olhando para as minhas mãos em cima da mesa. Eu sabia seu sobrenome no 3º mês, Owen disse. Mercer não é um nome comum nesse meio. Eu sabia quem era seu pai. E você esperou. Eu esperei. Ele ficou em silêncio por um momento. Eu esperei porque não sabia o que fazer com isso. Depois continuei esperando porque achei que ia ficar mais fácil de dizer. E não ficou. E aí a gente ficou noivo. E eu achei que precisava falar antes do casamento, mas sempre parecia que ia existir um momento melhor. Nunca existiu. Ele girou o garfo uma vez na mesa. Não. A cozinha ficou muito silenciosa. Lá fora, um carro passou na rua. O som foi diminuindo até sumir. E depois, silêncio de novo. Por que você usa a web? Eu perguntei. Ele levantou o olhar. Depois da história da empresa, eu passei a usar o sobrenome da minha mãe no trabalho. Não para esconder nada. Só porque eu precisava começar de algo que não já tivesse um peso. Ele fez uma pausa. Webb é meu nome do meio. Está na minha certidão de nascimento. Não é identidade falsa. É só a parte que eu escolhi usar. Eu entendi aquilo mais do que ele imaginava. O que você quer fazer? Eu perguntei. Acho que eu deveria ligar para o seu pai, Owen disse. Antes do casamento. Dizer quem eu sou. Dar a chance dele reagir antes de ter 180 pessoas olhando para ele fazer isso. Não. Ele ficou quieto. Não, eu disse de novo. A gente não vai ligar para ele. Não vamos nos encontrar com ele. Não vamos dar a ele a chance de se preparar antes. Não vamos deixar ele chegar no nosso casamento já tendo ensaiado o que vai dizer e como vai controlar tudo isso. Rebecca. Ele controlou tudo a vida inteira, eu disse.
situações, pessoas, resultados. Ele é muito bom nisso. O único problema é que ele não consegue lidar com algo para o qual não teve tempo de se preparar. Minha voz estava firme. Minhas mãos estavam apoiadas na mesa, abertas. Eu passei a vida inteira dando tempo para ele se preparar, eu disse. Eu cansei disso. Owen falou. Se ele me vir e me reconhecer na cerimônia, então ele vai ver você também. Na frente de todo mundo. Sim. Owen ficou em silêncio por um longo tempo. Ele me olhava daquele jeito dele, como quem precisa entender tudo completamente antes de responder. Foi uma das primeiras coisas que eu notei nele, ele não respondia rápido só para responder. Ele esperava. E isso era raro. E, de algum jeito, eu nem sabia que precisava disso até conhecer alguém assim. Você quer convidar eles? Ele disse, por fim. Não como pergunta. Eu quero convidar eles. Eu quero que minha mãe venha. Eu quero que meu pai venha. E eu quero que ele veja meu rosto pela primeira vez no dia que eu escolhi, num lugar que eu escolhi, com as pessoas que eu escolhi. Owen pegou a taça de vinho. Ele ainda não tinha aberto a garrafa. Colocou a taça de volta na mesa. Por favor, continue, eu disse. Ele me olhou. É isso que eu vou dizer, eu falei. Se alguma coisa acontecer na cerimônia, se eles vierem e acontecer do jeito que eu acho que vai acontecer, é isso que eu vou dizer para o oficiante. Eu já pratiquei. Owen ficou em silêncio mais um pouco. Então ele tirou o celular do bolso do casaco. Abriu os contatos e virou a tela para mim. Martin Calavai. Um número com código de área de Asheville. Eu não ligo para ele desde o dia de ação de graças, ele disse. Tá. Ele não sabe que nada disso está acontecendo. Eu sei. Eu olhei para o número por alguns segundos. Depois olhei para Owen. A gente pode contar para ele depois, eu disse. Owen guardou o celular de volta no bolso. Pegou o garfo. E finalmente jantamos. Mas o silêncio naquela hora já era diferente do silêncio antes. Não era vazio. Era um silêncio com algo resolvido dentro dele, mesmo que nada tivesse sido consertado. 3 meses depois, na sala da noiva, com as flores que eu já tinha reorganizado 3 vezes, eu entendi uma coisa. Planejar ser corajosa não é a mesma coisa que estar dentro do momento e ser corajosa de verdade. Uma coisa é pensar nisso. Outra é estar lá dentro. E aquilo era mais silencioso, e mais difícil. E exigia um tipo de firmeza que eu ainda não tinha certeza se possuía. O que eu tinha era prática. 2 palavras. Frases curtas. Por favor, continue. Gavin voltou às 10h43. Eu sei o horário porque eu estava olhando o relógio de novo, uma coisa que eu faço quando estou tentando aceitar que o tempo passa mesmo que eu não esteja pronta. O carro do Gerald está no estacionamento, ela disse da porta. Ela não entrou totalmente. Ficou na entrada, daquele jeito que a gente fica quando não sabe se a outra pessoa quer ouvir o que vai ser dito. Eu vi os dois entrando pela entrada principal uns 10 minutos atrás. Eles foram para a ala leste. A ala leste era onde ficava o espaço da cerimônia. Ok, eu disse. O coordenador sentou eles. Gavin falou. Disse que estavam quietos. Não deram trabalho para entrar. Eles não vão dar trabalho para entrar, eu respondi. Não é assim que meu pai funciona. Gavin entrou no quarto e sentou no pequeno sofá. Ela me olhou no espelho com aquela expressão dela de quando quer falar alguma coisa, mas está calculando o custo de dizer. Rebecca, eu sei. Eu sei, Gavin. Ela ficou em silêncio por um instante. Então o Owen mandou mensagem. O aparelho de pressão da mãe dele não está funcionando direito. A prima dele está com ela, mas precisa de alguém que saiba a medicação. Ele vai resolver, eu disse. Ele vai sair no começo da cerimônia. Eu sei. Eu já sabia disso desde quinta-feira. A mãe do Owen controlava a pressão com cuidado há anos. Às vezes o aparelho falhava na leitura, e alguém precisava medir manualmente e confirmar os horários dos remédios. Não era uma emergência. Era a rotina de cuidado. Owen era bom nisso. Ele voltaria antes de qualquer coisa importante acontecer.
Eu já tinha me dito isso várias vezes desde quinta. E eu acreditava, mais ou menos. Você está linda, Gavin disse. Eu me olhei no espelho. O vestido parecia mais pesado do que eu lembrava da prova. Não desconfortável. Só, presente. Como se tivesse uma presença própria. O peso mudava quando eu estava parada, diferente de quando eu andava na loja em outubro, tentando decidir se era o certo. Era o certo. Eu tinha sabido disso no momento em que experimentei. E não tinha mudado de ideia. O peso era só algo para carregar. Passei a vida inteira em frente a espelhos, e nunca tinha visto a expressão que estava no meu rosto naquele momento. Não era coragem como eu imaginava. Também não era medo como eu imaginava. Era alguma coisa no meio. Algo sem nome fácil. Emoções que chegam grandes demais para as palavras disponíveis. Eu comecei a contar. Eu faço isso quando estou lidando com algo grande demais para um único pensamento. Eu conto. Sempre contei. Os ponteiros do relógio. Os segundos. Os anos. 38 anos. Isso significava 26 anos desde o quarto do hospital da minha avó. 26 anos acreditando que o comportamento certo um dia ia gerar a resposta certa. 26 anos de ligações de domingo às 4 da tarde. De frases começando com "eu só pensei". E conversas terminando quando meu pai decidia que tinham acabado. 26 anos ficando no canto de várias salas, esperando descobrir se eu podia. Comecei a contar os domingos. Cheguei a mais ou menos 400. E então entendi que o número não ia me dizer nada que eu já não soubesse. Eu parei. Não porque eu cheguei a uma conclusão. Não porque terminei a contagem. Não porque encontrei algo no final. Eu parei porque contar deixou de fazer sentido. Alguns hábitos simplesmente deixam de fazer sentido quando você olha direto para eles. Eu tinha passado a manhã inteira contando. Contando os 47 segundos dos ponteiros do relógio na sala da cerimônia. Contando o silêncio depois que o Owen me contou tudo. Contando os semáforos no estacionamento do hospital em Charlotte, 3 anos atrás, no caminho de volta de uma conferência, tentando decidir se eu mandava mensagem primeiro ou esperava. A decisão mesmo tinha sido tomada 3 meses antes, na minha cozinha. A mão do Owen apoiada na mesa. A história dos Calá vai no ar entre nós. E minha resposta: não. A gente convida eles. E você deixa meu pai ver seu rosto. O resto do Ancontara era só o que eu fazia enquanto esperava chegar até aqui. Eu me olhei no espelho e entendi uma coisa. Eu não tinha me preparado para tudo. Eu tinha me preparado para a cerimônia. Para a possibilidade de confronto. Para as vozes. Para o momento em que eu precisaria dizer 2 palavras e realmente acreditar nelas. Eu treinei essas 2 palavras até elas saírem sem esforço. Mas eu não tinha me preparado para estar dentro disso. Num vestido mais pesado do que eu imaginava. Num quarto com cheiro de flores caras que eu já tinha reorganizado 3 vezes. Sabendo que meu pai estava na ala leste. Que o Owen ia sair no meio da cerimônia por uns 10 minutos para cuidar da mãe dele. E que eu ia estar em pé na frente de 180 pessoas, com meus pais sentados em algum lugar no meio delas. Eu não tinha me preparado para a sensação disso. Planejar era uma coisa. Viver dentro disso era outra completamente diferente. Gavin me observava no espelho. Eu estou bem, eu disse. Eu sei que está, ela respondeu. Eu só estou aqui. Olhei para as flores na penteadeira. Os ranúnculos não tinham mudado desde a última vez que eu arrumei. Estavam exatamente onde a dela tinha deixado 3 horas antes. 3 reorganizações, e nada tinha mudado. Algumas coisas não mudam, não importa quantas vezes você tente colocar em outro lugar. E outras mudam completamente na primeira vez. Vai lá avisar a Joana que estamos no horário, eu disse. Gavin ficou na porta. Ela parou por um segundo. Eu sabia que ela estava decidindo se falava mais alguma coisa. E fiquei aliviada quando não falou. Tem momentos em que a coisa mais gentil que alguém pode fazer é simplesmente acreditar em você, e sair. Ela saiu.
Eu fiquei sozinha na sala da noiva e levantei levemente o vestido pelas laterais, daquele jeito que você aprende a andar com algo pesado. Você não luta contra o peso. Você segura, e continua andando. 11 minutos depois, a música da entrada começou. Argrave Hall tinha sido um depósito de tabaco em outro século. Depois foi restaurado com cuidado, mantendo as vigas de madeira originais e as janelas altas na parede leste, acrescentando calor suficiente para virar um lugar onde pessoas escolhem viver coisas importantes. Na primavera, o cheiro de madressilva entra pelas portas abertas no fundo. E no dia do nosso casamento, o clima era aquele tipo de leveza que parece que o próprio ar foi arrumado de propósito. Havia 180 cadeiras. Ranúnculos brancos em cada 2 fileiras, nas pontas. A mesma flor que dela tinha colocado na sala da noiva. Eu não tinha planejado isso. Foi coincidência. Mas parecia uma pequena confirmação silenciosa, como se alguém estivesse dizendo que estava tudo certo mesmo sem dizer nada. Owen tinha mandado mensagem às 10h58. O aparelho de pressão da mãe dele estava dando leituras erradas. O primo Marcos estava com ela, mas não sabia o horário dos remédios como Owen sabia. Ele precisava de 10 minutos. Voltaria antes da entrada da cerimônia. Ele pediu desculpa. Eu respondi, vai lá. Tá tudo bem. E estava tudo bem. Eu já sabia que isso podia acontecer. Na quinta-feira, eu já tinha aceitado isso como algo que eu conseguiria segurar. A mãe do Owen lidava com uma condição crônica há 11 anos. Sem reclamação. Sem drama. Só com aquela disciplina tranquila de quem entende que saúde exige cuidado constante. O Owen sair por 10 minutos para ajudar ela era exatamente o tipo de coisa que ele faria. Era uma das razões pelas quais eu ia me casar com ele. Eu fiquei no corredor fora do espaço da cerimônia e olhei pela porta, pela abertura em arco. 180 convidados sentados. A luz da manhã entrava pelas janelas do lado leste em faixas longas e claras, cortando o chão. O padre Thomas estava no púlpito, falando baixo com o diretor musical. O quarteto de cordas afinava os instrumentos, um por um, ainda sem estarem exatamente juntos. Aquele tipo de desorganização pequena que existe antes da música virar ordem. O Owen não estava no altar. Olhei para a terceira fileira. Meu pai estava lá. Terno cinza escuro. Braços apoiados no descanso da cadeira daquele jeito controlado, como se estivesse relaxado mas não estava. Minha mãe sentava ao lado dele, com algo cinza e discreto. Ela olhava para a frente da sala, para o púlpito, para o microfone que a equipe da Joana tinha colocado à esquerda da cerimônia para as leituras. Ver minha mãe olhando para o microfone era como ver alguém reconhecendo um velho conhecido do outro lado da sala. Gavin, ao meu lado, não disse nada. Eu disse. Ok. Só ela respondeu. Eu já tinha ouvido eles chegarem de longe enquanto eu estava na sala da noiva com a porta fechada. Não as vozes, mas aquela mudança no silêncio quando 2 pessoas que estavam sendo esperadas finalmente chegam. Eles tinham entrado pela entrada principal às 11h02. Eu sabia porque a Joana tinha mandado mensagem para Gavin, e a Gavin me mostrou sem dizer nada. O que a Joana não mandou por mensagem mas contou pessoalmente para Gavin quando ela desceu para confirmar o horário da entrada foi que Patrícia Mercer tinha parado na entrada da cerimônia, olhado para o microfone, e caminhado na direção dele como quem já tinha decidido. A Joana tinha entrado na frente dela com uma prancheta. Senhora Mercer, as falas da família estão programadas para o momento do brinde na recepção. Isso era aproximadamente 2 horas dali. Minha mãe tinha dito. Eu sei quando vou falar. A Joana respondeu. Claro. A tia do noivo também pediu um momento. Eu estou organizando uma fila. E então ela se afastou antes que minha mãe terminasse de responder. Foi um movimento que a Gavin depois descreveu quase com admiração. 20 anos trabalhando com eventos ensinam coisas que nenhum curso ensina. Minha mãe se sentou. Por enquanto. O quarteto de cordas começou as primeiras notas. A música de entrada tinha sido algo que o Owen e eu discutimos por 3 semanas. E depois escolhemos, sem nenhum de nós lembrar exatamente como tínhamos chegado àquele acordo. Mas era a escolha certa. Calma o suficiente para entrar.
e forte o suficiente para marcar o momento. Gavin ajeitou a parte de trás do meu vestido sem eu pedir e ficou ao meu lado, olhando para frente. Pronta, ela disse. Eu não respondi diretamente. Porque eu não sabia se aquilo tinha uma resposta útil. E em 38 anos eu tinha aprendido que não vale a pena dizer coisas sem utilidade. Sim, eu disse. E eu caminhei pela porta. O ambiente mudou quando eu entrei. Não de forma dramática. Só aquela mudança sutil que acontece quando a pessoa que o lugar está esperando finalmente aparece. 180 pessoas ajustaram a atenção. Não de uma vez, mas como uma onda. Eu mantive os olhos à frente. Não porque eu tinha medo de olhar para os lados. Mas porque eu tinha decidido, ainda no corredor, que eu ia atravessar aquele espaço olhando para onde eu estava indo, não para as pessoas que eu estivesse passando. O altar ficava na frente. Era para lá que eu ia. Passei pela terceira fileira. Não olhei diretamente para o meu pai. Mas senti, de um jeito periférico, que ele tinha mudado de posição quando eu entrei. E senti também o olhar dele em mim, aquele tipo de atenção dele que vinha quando ele estava tentando entender algo, e não conseguia. Cheguei na frente da sala. O padre Thomas assentiu. A música continuou atrás de mim. O Owen ainda não tinha voltado. Eu fiquei ali, na frente do Argrave Hall, com um vestido mais pesado do que eu lembrava, meus pais na terceira fileira, meu marido na sala lateral do lado leste, e 180 pessoas olhando para o espaço onde nós dois deveríamos estar juntos. E eu estava sozinha. Foi então que eu entendi exatamente a janela que minha mãe estava esperando. A música mudou para a segunda parte. E Patrícia Mercer se levantou. A Joana se moveu no mesmo instante em que ela levantou. Eu vi isso da frente da sala. Ela estava ao lado do espaço da cerimônia, perto do equipamento de som, e leu a situação em 2 segundos, o tempo que minha mãe levou para atravessar da terceira fileira até o microfone. E ela foi rápida. Mas não rápida o suficiente. Minha mãe pegou o microfone antes que a Joana conseguisse alcançá-la. Ela segurou como quem segura algo que já decidiu que é dela. Olhou para a sala. 180 pessoas olharam de volta. Eu sou Patrícia Mercer, ela disse. A voz dela era quente. Sempre começava assim. E esse era o ponto que me confundiu a vida inteira. Aquela calma no começo, que fazia você se inclinar na direção dela antes de perceber para onde a frase realmente estava indo. Rebecca é minha filha, ela continuou. E eu estou aqui porque sou mãe dela há 38 anos. E porque existem coisas que uma mãe diz quando ama alguém o suficiente para dizer isso em voz alta. O padre Thomas ficou imóvel no púlpito. Ele me olhou. Eu estava olhando para minha mãe. Gerald e eu construímos algo, ela disse. Construímos uma família. Construímos uma vida com padrões que levaram décadas para se tornar reais. Fizemos isso porque acreditávamos que as pessoas que amamos mereciam isso. Que a Rebecca merecia isso. Ela fez uma pausa. E quando uma filha escolhe trazer alguém para uma família que nós construímos sem a nossa aprovação, sem o nosso conhecimento sobre quem essa pessoa realmente é, sem considerar o que isso significa para quem deu tudo para dar a ela uma base sólida. Ela respirou. Esse casamento é uma ofensa a tudo que nós construímos. Não por quem a Rebecca é, mas por quem ela está escolhendo. Na terceira fileira, meu pai se levantou. Ele não precisava de microfone. A voz dele sempre alcançava. Foi uma das primeiras coisas que eu entendi sobre ele quando era criança, o ambiente se ajustava à voz dele, e não o contrário. Rebecca. Ele disse meu nome. Só meu nome. Do jeito que ele dizia quando eu tinha 8 anos e tinha feito algo errado, e ele não tinha paciência para explicar como se eu já devesse saber. Você trouxe vergonha para essa família inteira. 180 pessoas prenderam a respiração. Depois disso, eu penso muito naquele intervalo de 47 segundos entre minha mãe pegar o microfone e eu falar. Meu pai dizia que eu fiquei completamente imóvel. A Gavin, da segunda fileira, disse que observou minhas mãos e elas não se mexeram. Por fora, parecia calma. Por dentro, era outra coisa. Por dentro, eu ouvia a voz da minha mãe, e por baixo dela eu ouvia todos os domingos às 4 da tarde. Todas as frases cuidadosas começando com "eu só pensei",
Todas as conversas terminando no horário de outra pessoa. Eu ouvia o ritmo da voz do meu pai. Aquele que deixava o final das frases em aberto, porque a sugestão era mais eficiente do que a acusação. E eu reconheci aquilo como quem reconhece uma música que já tentou parar de ouvir. Minhas mãos estavam firmes. Tinham estado firmes a manhã inteira. Do jeito que eu tinha treinado para elas estarem firmes. Do jeito que eu treinava mãos, vozes e respirações de outras pessoas, quando os corpos delas se recusavam a expressar o que precisavam expressar. Eu olhei para o Padre Thomas. Ele estava olhando para mim. Ele já estava me olhando desde que minha mãe pegou o microfone. Não era confusão nem nervosismo. Era tensão calma, de quem entende que o que acontece nos próximos 3 segundos depende do que eu fizer e que sabe que não adianta me dizer isso. Eu pensei na cozinha do Owen em janeiro, a mão dele aberta sobre a mesa. Pensei na forma como ele contou a história dos Calavai na ordem certa, com cuidado, como alguém que ensaiou aquilo por 9 meses e já tinha ficado sem motivos para continuar guardando. Pensei no jeito que ele tinha me olhado depois de esperar tanto tempo. Pensei nas mãos da minha avó abertas sobre o cobertor, tremendo leve, e ninguém segurando. Eu pensei, eu não estou no canto dessa sala. Por favor, continue, eu disse. As 2 palavras caíram no ambiente como algo que despenca de uma altura. Não foi alto. Mas teve peso. O Padre Thomas ajeitou o pequeno microfone na gola, virou a página do livro da cerimônia para a parte que ele já ia ler antes da minha mãe se levantar. Ele limpou a garganta com aquela calma treinada de quem já fez casamento em tempestade, com anel perdido, com tudo que dá errado. Uma vez ele tinha me contado, no ensaio, sobre um casamento que envolvia um Golden Retriever muito determinado. Ele tinha 72 anos. Fazia aquilo há 40. E tinha sido pedido para continuar. Então ele continuou. Minha mãe ainda estava de pé na lateral da sala, com o microfone na mão. Ela ainda tinha mais frases. Eu sabia disso. Minha mãe sempre tinha mais frases. Ela nunca preparava uma coisa só quando podia preparar 3. E ela vinha se preparando para aquilo há meses. Talvez anos. Talvez desde o primeiro domingo em que eu liguei e mencionei um engenheiro civil chamado Owen, e meu pai disse isso não, sem terminar. Mas a cerimônia já tinha voltado a andar. A voz do Padre Thomas preenchia o espaço que antes era da minha mãe. E o momento tinha passado. Do jeito que momentos passam quando a sala inteira decide seguir em frente sem você. Meu pai se sentou. Não porque mudou de ideia. Gerald Mercer não mudava de ideia em salas cheias de gente. Ele sentou porque ninguém mais estava olhando para ele. E uma sala que não te olha, é uma sala que você não consegue mais controlar. E não havia mais nada para controlar. Minha mãe baixou o microfone um pouco, mas não completamente. Ela não estava pronta para soltar. Mas tinha ficado sem roteiro. E a cerimônia estava acontecendo sem ela. E as 2 coisas que ela tinha vindo fazer ali não estavam acontecendo do jeito que ela esperava. Gavin estava na 2ª fileira. Eu não podia olhar diretamente para ela, porque eu precisava olhar para frente. Mas pelo canto da visão eu vi ela muito quieta, com as mãos no colo e o programa dobrado em um retângulo perfeito. Era assim que a Gavin lidava com coisas grandes quando ainda não tinha onde colocar elas. O Padre Thomas começou a ler a abertura da cerimônia. As palavras eram familiares para mim, porque eu tinha lido aquilo 3 vezes durante o planejamento, conferindo ordem, frases, tudo. E agora eu estava ouvindo aquilo sendo dito no lugar onde deveria ser dito, diante das pessoas que deveriam ouvir. Minha mãe estava com o microfone na lateral da sala. Meu pai estava na 3ª fileira. Owen estava na sala lateral do lado leste. A cerimônia estava acontecendo. Essa era a única coisa de que eu tinha certeza há 3 meses. O único resultado que eu tinha decidido em janeiro, na minha cozinha. E estava acontecendo. E eu estava ali, na frente da sala onde isso estava acontecendo. Eu não estava no canto. Eu mantive os olhos à frente. Atrás de mim, eu ouvi a porta da sala leste se abrir. Abriu sem barulho. Owen entrou do jeito dele, sem anunciar presença, como se já tivesse calculado o caminho com menos impacto possível e só estivesse seguindo ele. Ele viu minha mãe parada com o microfone na lateral da sala.
Ele viu meu pai na terceira fileira. Ele viu o padre Thomas lendo no púlpito. Ele me viu na frente. Ele entendeu tudo em cerca de 3 segundos. E então ele começou a andar pelo corredor central. Passou pela fileira 7. 6. 5. 180 pessoas acompanharam ele com o olhar. E ele atravessava aquilo como quem atravessa o clima. Presente, mas sem ser impedido por ele. 4. 3. Eu não estava olhando para meu pai. Eu estava olhando para o Owen. Como você olha para o único ponto fixo dentro de uma sala que está se movendo. Mas eu ouvi. Um som pequeno. Quase uma palavra. Aquele som que alguém faz quando o corpo reage antes da mente acompanhar. Pelo canto da minha visão, via as mãos do meu pai irem para os braços da cadeira. Owen já estava 6 passos além dele quando meu pai falou. Por quê? Uma pausa. Ele está aqui? Não era uma pergunta. Não era para ninguém. Não era para mim, nem para minha mãe, nem para a sala. Era um homem perguntando algo para si mesmo, sem resposta. Pela primeira vez que eu conseguia lembrar, a certeza da voz dele tinha falhado. Owen não parou. Não olhou para o meu pai. Ele olhou para mim. E eu olhei para ele. Ele chegou até a frente da sala e parou ao meu lado. E colocou a mão sobre a minha. O padre Thomas virou uma página. Na terceira fileira, minha mãe virou o rosto para olhar para meu pai. Ela tinha ouvido ele falar em todos os tons possíveis por 40 anos. Mas nunca tinha ouvido aquele. A cerimônia continuou. O padre Thomas leu as palavras que precisavam ser lidas, na ordem em que precisavam ser ditas, com aquele ritmo calmo de quem sabe que o trabalho dele é terminar o que começou. Nós dissemos o que precisávamos dizer. Owen disse eu aceito, olhando para o meu rosto, não para a sala atrás dele. Eu disse eu aceito, olhando para o dele. Não foi a cerimônia que eu imaginava quando era mais jovem. A cerimônia que eu tinha imaginado era outra. Nela, meus pais estariam na primeira fileira. Não haveria nada na terceira fileira. Não haveria microfone fora de lugar. Não haveria nada que precisasse ser sobrevivido. Mas essa não era essa cerimônia. Essa tinha tudo isso. E era mais difícil. Mais real. E era nossa. O padre Thomas disse. Pode beijar a noiva. Da segunda fileira, Gavin Hartley se levantou e começou a aplaudir. Por um segundo inteiro, ela foi a única de pé. Uma mulher de vestido verde claro, sozinha, batendo palmas com uma convicção total, como alguém que esperou 3 meses por aquele momento e não ia deixar ele passar sem ser marcado. Depois, a pessoa ao lado dela levantou. Depois a fileira atrás. E a sala inteira foi levantando naquela onda irregular que as pessoas fazem quando um momento se espalha. Na terceira fileira, meu pai permaneceu sentado. Minha mãe tinha largado o microfone em algum momento durante os votos. Eu não vi quando. Ela estava agora de pé na lateral da sala, não no lugar dela, com as mãos juntas na frente do corpo, naquela imobilidade de quem terminou uma coisa, mas ainda não decidiu o que vem depois. A recepção era no salão ao lado. Owen e eu estávamos lá havia uns 20 minutos, conversando com pessoas, recebendo parabéns, atravessando a sala daquele jeito que se atravessa o começo de algo grande. Foi quando Owen disse baixo. Eu convidei meu pai. Ele olhou para mim. Não sabia se ele ia vir. Ele disse que tentaria. Eu olhei para a entrada principal. Martin Calava estava parado logo ali. 67 anos. Um casaco escuro simples. Ele olhava a sala com aquela paciência de quem aprendeu, na prática, a entrar em lugares onde não tem certeza se é bem-vindo. Owen atravessou o espaço e os dois ficaram frente a frente por um momento. Do jeito que pais e filhos ficam quando não se veem há muito tempo, e não têm uma linguagem pronta para o que significam um para o outro. Owen se virou. Colocou a mão no ombro dele. Pai, ele disse. Essa é a Rebecca. Martin olhou para mim. Não falou de imediato. Ele estava lendo algo no meu rosto. Do jeito que pessoas leem rostos quando estão tentando encontrar respostas que não vêm em palavras.
Owen me contou o que você decidiu, ele disse por fim. 3 meses atrás, ele me contou hoje de manhã. Uma pausa. Obrigado. Eu não sabia o que responder. Não respondi nada. E acho que tudo bem. Do outro lado da sala, sem eu olhar diretamente, eu senti que meu pai tinha visto Martin Calavai. Mas Martin não estava olhando para ele. Ele estava olhando para o Owen. Ouvindo Owen falar sobre o lugar, sobre a estrutura original do salão, sobre como a luz entrava de manhã pelas janelas antigas. Martin não estava fingindo leveza. Ele simplesmente tinha leveza. A leveza de alguém que perdeu tudo, reconstruiu, e chegou num ponto onde a sala em que está é a mesma sala onde o filho dele acabou de se casar. E isso foi suficiente. Gerald ficou parado com um copo que não tinha bebido, olhando para um homem que ele não via há 15 anos, e que não estava olhando para ele. E eu vi meu pai entender, do outro lado da sala, que aquilo também era uma resposta. Alguns minutos depois, uma assistente da Joana se aproximou de Martin e perguntou se ele queria dizer algumas palavras. Martin olhou para o Owen. Owen assentiu. Martin pegou o microfone corretamente do suporte e foi até a frente da sala. Eu quero falar do Owen aos 19 anos, ele disse. A voz dele era calma, sem pressa. 3 empregos. Sem reclamar. Porque foi o ano em que nossa família perdeu tudo. Ele fez uma pausa. A empresa, a casa. Outra pausa. 15 anos de economia. Ele não parou por emoção. Parou porque estava escolhendo as palavras. Não foi por azar. Foi porque alguém em quem confiávamos decidiu que o acordo valia menos do que a própria ambição. A sala ficou em silêncio. As pessoas que conheciam Gerald Mercer, que tinham sentado com ele em reuniões, ido às mesmas igrejas, participado dos mesmos jantares, começaram a se olhar. Algumas olharam para o outro lado da sala. Eu me reergui, Martin disse. Demorou muito tempo. Ele olhou para o Owen. O Owen também se reergueu. E hoje eu estou aqui numa sala onde alguns de vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Ele respirou. E eu quero agradecer a Rebecca. Ele olhou para mim. Ela tomou uma decisão 3 meses atrás que eu só descobri hoje de manhã. Ela convidou os pais dela para esse casamento. Sabendo que sabia, mesmo assim convidou. Ele ergueu o copo. Isso exigiu mais coragem do que qualquer coisa que eu fiz aos 19. A Rebecca e ao Owen. A sala levantou os copos. Martin ainda estava falando quando eu vi Gerald colocar o copo na mesa. Ele não terminou o gesto de levantar. Simplesmente colocou o copo de volta, empurrou a cadeira para trás e se levantou. Patrícia, ao lado dele, não entendeu de imediato. Ela colocou a mão no braço dele. Ele disse algo que eu não consegui ouvir do outro lado da sala. E ela olhou para o rosto dele. Olhou por um longo tempo. Então ele começou a andar em direção à saída. Sem pressa. Sem cena. O jeito de um homem que decidiu que não existe mais uma boa opção, só a menos pior. Ele passou por pessoas que conhecia. Nenhuma delas o parou. Algumas só olharam ele ir. Patrícia ficou ao lado da cadeira vazia por alguns segundos. Ainda olhando para onde ele estava. Depois ela foi atrás dele. Martin sentou de novo. A sala continuou. E algumas pessoas ali nunca mais olharam para Gerald Mercer do mesmo jeito. No estacionamento do Argrave Hall, meus pais estavam ao lado do carro no escuro. Eu sei disso porque a Joana me contou, depois eu não vi. Ela tinha saído para checar um detalhe do buffet e os viu lá. Gerald com a mão na maçaneta da porta, sem abrir. Patrícia do outro lado do carro, sem entrar. As luzes do salão apareciam pelas janelas acima deles. O som da recepção vinha de dentro. E os dois estavam no estacionamento, sem falar nada. Patrícia perguntou alguma coisa para ele. A Joana não estava perto o suficiente para ouvir o que. Gerald abriu a porta do carro e entrou. Patrícia ficou do lado de fora por mais alguns segundos. Depois entrou também. O carro ficou parado por muito tempo. Lá dentro, a recepção continuava.
As pessoas que conheciam Gerald Mercer, que tinham sentado com ele em jantares da Associação Empresarial de Piedmont, ido às mesmas igrejas aos domingos e sido convidadas para a casa dele na Fairfax Drive em festas de fim de ano, circulavam pela festa com um tipo de atenção diferente. Não era bem conversa. Era outra coisa. Eles falavam de assuntos comuns, mas alguns tinham visto o rosto dele quando Martin estava falando. Alguns tinham visto ele sair. E o nome calava e, para quem conhecia a história, começava a fazer aquele trabalho que nomes fazem quando voltam depois de anos desaparecidos. Um homem chamado Robert Ashby, que tinha participado de um consórcio imobiliário com Gerald por 6 anos e tinha se saído muito bem com isso, ficou perto do bar com um copo de bourbon e não falou com ninguém por um tempo. A esposa dele disse algo. Ele só assentiu e olhou para o copo. Na mesa reservada para a família, do lado que da sala, 2 cadeiras estavam vazias. As flores ainda estavam lá. Os guardanapos dobrados naquele formato que a equipe da Joana fazia, daqueles que exigem atenção para serem feitos. As taças de champanhe ainda cheias. Do jeito que ficam quando ninguém sentou para beber. Eu olhei aquelas 2 cadeiras do outro lado da sala e esperei sentir o que normalmente vem com uma ausência. Aquele peso conhecido de um espaço que deveria estar ocupado e não está. Mas não veio. O que veio foi outra coisa. Algo que eu não sabia nomear. Mais leve que alívio. Mais silencioso que satisfação. As cadeiras estavam vazias porque meus pais tinham ido embora, e a sala continuava. Martin Calava estava a 3 mesas de distância, conversando com o primo do Owen, Jimmy, sobre alguma coisa que fazia o Jimmy rir. E o Owen estava ao meu lado, com a mão na minha cintura, daquele jeito dele de estar presente numa sala sem precisar dizer nada. As cadeiras estavam vazias. A sala estava cheia. Patrícia voltou sozinha. Ela entrou pela lateral, não pela entrada principal. Ficou parada por um momento dentro da porta, como se estivesse decidindo se atravessava ou não a distância até o resto da sala. Eu a vi antes dela me ver. Ela ainda estava com o vestido cinza. As mãos ao lado do corpo. Ela me encontrou do outro lado da sala e veio até onde eu estava. Eu não sabia, ela disse. Do jeito que alguém diz algo que passou os últimos 15 minutos tentando decidir como dizer, dentro de um carro parado, enquanto o marido não responde nada. Não era exatamente um pedido de desculpas. Nem uma defesa. Era algo que precisava ser colocado fora dela, em algum lugar. Eu olhei para minha mãe. Ela tinha 61 anos. E tinha vindo ao meu casamento para representar algo que ela acreditava ser necessário. E ela tinha percebido, no meio de tudo, que o homem para quem ela estava encenando aquilo não tinha contado a verdade sobre por que aquilo era necessário. Esse era um acerto de contas próprio. E ia levar mais do que uma noite no estacionamento para ela entender completamente isso. Eu sei que você não sabia, mãe. Ela assentiu. Não hoje, eu disse. 2 palavras com o mesmo peso de outras 2 palavras que eu tinha dito 3 horas antes. Não era um fim. Era uma porta que não estava trancada. Ela ficou parada mais um momento. Depois assentiu de novo e voltou pela entrada lateral, de volta ao estacionamento, de volta ao carro que ainda não tinha saído do lugar. Martin Calava estava na mesa dele quando Owen e eu sentamos com ele por um tempo. Ele estava comendo alguma coisa da entrada e ouvindo o Jimmy terminar uma história. Quando o Jimmy acabou, ele riu e então nos viu e largou o garfo. Ela parece alguém que sabe o que está fazendo, ele disse para o Owen. Ela sabe, Owen respondeu. Martin pegou o garfo de novo. Bom. E não disse mais nada sobre a noite. Não mencionou Gerald. Nem o discurso. Nem o estacionamento. Ele comeu o que tinha no prato, ouviu o Jimmy começar outra história, e foi, pelo que eu podia ver, apenas um homem jantando calmamente no casamento do filho. Que era exatamente o que ele estava fazendo. Ele dirigiu 4 horas para isso, Owen me disse mais tarde no carro, no caminho de volta. A Charlotte ficando pequena no retrovisor, a estrada abrindo à frente, e nenhum de nós ainda pronto para falar sobre tudo o que aquele dia tinha sido. 4 horas, Owen repetiu. Eu sei. 45 segundos de silêncio. Ele só me disse que vinha hoje de manhã. Owen olhou pela janela.
A estrada escura, algumas luzes de posto, um viaduto passando. A geografia comum de uma volta para casa depois de um dia grande demais. O silêncio era pior pro seu pai. Owen disse. O Gerald, eu quero dizer. Ele sabe disso. Eu já sabia desde janeiro. Existem pessoas para quem estar publicamente errado ainda é administrável. Algo que se discute, se reinterpreta, se aguenta. E existem pessoas para quem perder o respeito de uma sala inteira é irreversível. Porque o respeito da sala é a estrutura onde a vida inteira foi construída. Gerald Mercer tinha saído de uma sala enquanto o pai do noivo ainda falava. Algumas pessoas daquela sala iam esquecer. Outras não. Eu não disse nada disso em voz alta. Não precisava. Lá fora, a cidade tinha ficado para trás. Só existia a estrada. O escuro. As mãos do Owen no volante. E o carro seguindo em frente pela noite. E, em algum lugar atrás de nós, duas cadeiras vazias com guardanapos dobrados em formas que exigiam atenção para serem feitas. Eu pensei em contar. Do jeito que eu sempre pensava em contar quando tinha coisa demais para sentir ao mesmo tempo. Os telefonemas de domingo. Os anos. O custo de tudo aquilo que eu tinha feito sem perceber que estava fazendo. Mas eu não contei. Não porque os números estariam errados ou porque a conta não fechava. Mas porque eu estava num carro indo para algum lugar que era meu, com uma pessoa que tinha dirigido até Charlotte em janeiro, colocado a mão na minha mesa da cozinha e me dito a verdade que ele carregava há 9 meses. E contar já tinha cumprido o papel dele. Servia para preencher o espaço até eu ter algo melhor para colocar ali. E agora eu tinha. Meu pai saiu sem dizer nada. Martin calava e ficou. 2 homens fizeram escolhas naquela noite naquela sala. E todo mundo que ainda estava ali entendeu o que cada escolha significava. Eu mantive os olhos na estrada à frente. Eu não contei. Existe um tipo de coragem que não parece coragem de fora. Parece ficar parado. Parece 2 palavras ditas baixo para um padre com um livro de cerimônia, enquanto sua mãe ainda está com o microfone na mão. Parece um convite enviado numa terça-feira à tarde, sabendo exatamente o que ele pode trazer de volta. O que a Rebecca aprendeu e o que essa história pede para você pensar é que as pessoas que precisam da sua permissão para te definir vão continuar usando essa permissão enquanto você continuar oferecendo. No dia em que você para de oferecer, não é o dia em que elas mudam. É o dia em que você muda. Você não precisa vencer a sala. Você não precisa que entendam. Você só precisa decidir o que continua e o que não continua. Você já precisou escolher entre manter a paz e manter a si mesmo? E olhando para trás, qual dessas escolhas você gostaria de ter feito mais cedo?